nome é Eduardo Moraes e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de novembro. Tá? Foi um mês particularmente difícil. Tivemos um choque de realidade aqui na nossa tese de que o novo governo, o governo do presidente Lula, teria responsabilidade fiscal. Tá? Eh, ah, e por que a gente pensava isso? A gente pensava isso em grande parte porque o Brasil está num ponto fiscal, num ponto inicial fiscal muito bom. Cabe algum gasto social, sim. A gente já imaginava que você teria que ter algum extrateto, um aumento do gasto social, mas concatenado com uma previsibilidade da trajetória da dívida, uma nova âncora fiscal. E isso acontecendo, o Brasil está muito bem posicionado no ambiente global. Você teria um ciclo virtuoso muito claro acontecendo. Nos parecia o cenário óbvio a ser tomado, tá? Por outro lado, com toda após a eleição, a nova composição do Congresso, muito mais ao centro-direita, também reforçava essa tese. O que vimos ao longo do mês de novembro foi exatamente o oposto. Tá? A gente viu uma retórica do PT lembrando ali os piores momentos do populismo da época do governo Dilma. A gente discutiu muito aqui, o terceiro mandato será parecido com o primeiro mandato do Lula, com o segundo mandato. Em novembro, a gente teve um choque de realidade, porque toda essa retórica lembra mais o governo Dilma. Tá? É o gasto, números estapafúrdios, 200 bi de gasto extrateto por 4 anos, meio que pedindo ali uma carta branca do Congresso, pouca conexão com a realidade do Congresso, tá? Então a gente e um pouco impondo aquele debate de que o social vem primeiro do que o fiscal, sendo que a gente sabe, isso já foi testado várias vezes, o social anda ao lado do fiscal. Todos os economistas que, de certa forma, apoiaram o governo, a eleição do Lula, vieram a público refutar essa tese desse antagonismo entre social e fiscal. Então você teve uma dinâmica muito negativa aqui na condução do debate ao longo do mês de novembro. Lembrando que esse debate foi todo calcado pela ala política do PT, sem sequer se ter a indicação do Ministério da Fazenda, tá? Então é um debate que eu acho que está um pouco polarizado demais, está um pouco radicalizado demais. Por outro lado, a gente também percebeu uma facilidade maior do novo governo Lula de ter apoio no Congresso. Eu acho que não para essa quantidade de gastos excedentes que eles estão pedindo. Eu acho que isso não vai ser aprovado, vai ser bem menos, tá? Mas a gente percebe que você teve aqui, de fato, uma maior aceitação, uma maior facilidade do governo de montar um governo de coalizão, tá? Então a gente chega aqui ao final do mês de novembro com um cenário bem pior do que a gente tinha imaginado. Mas, por outro lado, a gente tem a percepção de que talvez a gente esteja no auge das expectativas negativas. Tá? Eu ainda tenho a convicção de que você não vai aprovar nada tão radical quanto o PT está pedindo. Tá? Precisamos acompanhar ali a posse do novo Congresso, ver quem vai ser o eleito ali para presidente do Senado. Essa é uma variável muito importante para a gente perceber se o Congresso vai agir de fato como um certo freio aos arroubos de gastança desse novo governo ou não. Tá? E precisamos também entender quem será o novo ministro da Fazenda, porque até agora, e isso lembra muito todo o debate do governo Bolsonaro. Toda vez que você tinha um gasto extrateto, você tinha a ala política puxando muito para o lado, depois vinha o Guedes e
trazia para o meio do caminho que fazia mais sentido. A gente tá nesse momento tendo só a ala política puxando para o lado negativo, sem o contraponto, tá? Então acho que no final das contas tende a ser um pouco melhor do que os mercados estão precificando aqui ao final do mês de novembro, tá? Fizemos alguns ajustes na carteira. Claramente a gente estava com a carteira mais para a responsabilidade fiscal, que era nossa premissa base. Fizemos alguns ajustes, mas pontuais, não fizemos uma rotação muito grande para ficarmos ainda mais defensivos, tá? Esse acho que é o panorama aqui sob a ótica doméstica. Por outro lado, acho que nem tudo são espinhos no mês de novembro. Por outro lado, tivemos a parcela do nosso portfólio de exportadoras performou muito bem, tá? Muito em linha como a gente imaginava que ela fosse ser um safe haven num cenário mais adverso, mas também o tema da reabertura da China, ele vem crescendo, a China vem dando sinais cada vez mais claros de reabertura da sua economia, tá? E a gente entende que isso é um vetor muito importante para as commodities de uma maneira em geral. Tá? Então, essa parcela da carteira de exportadoras performou super bem aqui no portfólio no mês de novembro, de certa forma, servindo aqui como um hedge, como a gente já conversava com vocês anteriormente, servindo aqui como um hedge, como uma proteção, caso o nosso cenário base não fosse o que a gente tinha imaginado, tá? Eu vou passar agora, gente, por alguns slides, onde a gente vai passar com mais detalhes aqui pela performance dos fundos, tá? Começando aqui pelo Claritas Long and Short, um mês difícil, ele subiu 0,40, ficando abaixo aqui do CDI, 39% do CDI. Foi um mês que a gente teve alguma coisa como 6 ou 7 stops, tá? A política de risco aqui foi bastante atuante. Em termos de exposição, tá? A gente termina o mês aqui com 10% de exposição líquida. Importante mencionar que desses 10% eu tenho 3% comprado em Petrobras e comprado em put de Petrobras. Essa operação, o que é que a gente fez, gente? Lá atrás a gente percebeu que a volatilidade das puts curtas estavam muito acima da volatilidade da put de janeiro. Então a gente faz a gente chama aqui de calendar spread, a gente vende uma put curta e compra a put de janeiro, tá? Num custo implícito relativamente barato. A gente foi exercido nessa put curta, então a gente passa a ter a posição comprada em Petrobras com uma put que vence em janeiro. Isso, no final das contas, me dá uma exposição, caso a Petrobras performe melhor, a gente tá exposto a essa variação positiva, mas caso a Petrobras performe pior, a gente já está protegido por essa put. Então é uma estratégia aqui, se você for ajustar por isso, a gente estaria aqui na casa de 7% de exposição líquida. É uma estratégia que eu também tenho no Claritas Long Bias. Aqui no Long and Short a gente tem 3% nessa estratégia e no Long Bias a gente tem 6%. Nessa estratégia comprada em Petrobras e comprada em put, derivada de um calendar spread que a gente tinha feito no mês anterior. Aqui, como principais destaques no long and short, vale mencionar aqui a Gerdau e a Vale, as commodities de uma maneira geral performando bem, mas os cíclicos domésticos performando mal, tá? Destaque aqui também em Qualicorp, B3, em pares, Itaú contra Bradesco, um destaque relevante. Acho que basicamente esses os destaques que eu teria para mencionar. Aqui no fundo valor, gente, a gente teve uma performance pior do que o nosso benchmark, a gente caiu 6,63% no mês, contra uma queda de 3,11% do IBX. No ano, a gente apresenta uma alta de 10,93 contra uma alta de 6,82 do IBX, tá? Mencionando aqui também as principais contribuições positivas para o mês, reparem que todas aqui estão
entre as commodities, e os destaques negativos vindo justamente aqui dos cíclicos domésticos, tá? JHSF, Vamos, Itaú, Lojas Renner, Simpar e Apvida como principais destaques negativos. Esse mês eu estou mostrando aqui também uma outra forma da gente ver a atribuição de resultados, tá? Então vamos lá. É um pouco na linha do que a gente que eu venho comentando há bastante tempo, essa posição em exportadoras, que a gente tinha alguma coisa como 28,8% na virada de outubro, e estamos com 30% aqui na virada de novembro. Funcionava por uma série de razões específicas de cada uma das teses, mas me servia como uma proteção para a carteira como um todo, em um cenário que o nosso cenário base não funcionasse, que a gente fosse para o populismo e não para a disciplina fiscal. Tá? Então, funcionou muito bem. A gente teve aqui performance, por exemplo, em Vale, a performance no mês de 27%, quase 30%, Gerdau 32%, CBA subindo 10%, Jalles, a própria Petrobras ficou estável. Únicos papéis que performaram mal foi a JBS e a PetroRecôncavo. Aqui um pouco a ver a PetroRecôncavo com uma notícia do grupo de transição pedindo para a Petrobras não vender mais nenhum ativo. Tá? A PetroRecôncavo tem um ativo relevante, Bahia Terra, ainda na fase de venda da Petrobras para a PetroRecôncavo, que poderia ser uma notícia negativa. Mas assim, exportadoras de uma maneira geral, uma contribuição positiva de 3,27 no portfólio. Por outro lado, os papéis de crescimento, aqueles papéis que a gente chama aqui de crescimento estrutural, idiosincrático, tiveram uma performance bem negativa, com destaque aqui para Simpar com 29,5% de queda, a Vamos caiu 17,7%, Movida caindo aqui 35%, tá? E Açaí, uma praticamente flat, tá? Açaí foi um papel que a gente tomou a decisão, como você tinha uma oferta muito grande vindo para o mercado, alguma coisa como 600 milhões de dólares, a gente chegou a zerar a posição ao longo do mês e voltamos parcialmente quando saiu a oferta, tá? Demais cíclicos domésticos, tá? Também uma contribuição aqui bem negativa, tá? Com destaque aqui para a loja Renner, caindo 25%, JHSF também, Apvida e Cyrela. Apvida, de certa forma, decepcionou ali no seu resultado, depois eu comento um pouquinho mais sobre isso, mas você teve esse adicional aqui de negativo no papel em relação ao resultado dele, tá? E aí o setor o que a gente chama aqui de valor, com uma contribuição negativa, mas também um pouco mais amena, caindo aqui na casa de alguns com estabilidade, outros aqui com uma queda na casa de 15%, tá? Chama atenção a queda aqui em Itaú, dado que o resultado foi bem satisfatório, tá? Muito diferente dos seus pares, que entregaram resultados bem abaixo das expectativas. De forma que tivemos aqui, então, uma contribuição, um resultado aqui negativo no mês de 6,60. Falando aqui um pouquinho do long bias, um resultado de 6,35 negativo no mês, tá? Um pouco melhor do que o valor, mas um resultado bem negativo também. Passando aqui para os principais cases, o que é que eu queria chamar a atenção, tá? Aqui nas commodities, a gente chegou a zerar a Petrobras durante mais para a virada de outubro e zeramos, repondo um pouco aqui com PetroRio e PetroRecôncavo. A Vale apresentou essa performance super favorável durante o mês, a própria Gerdau também. O que é que eu queria chamar a atenção dos senhores? Vale mencionar o resultado da Gerdau, muito forte.
5% acima do consenso, mas 5,4 bilhões aqui de EBITDA, 5,4 bilhões de reais, tá? Aqui tá dólar, tá errado. O que eu queria mencionar aqui para vocês é como se você já teve uma performance relevante do preço das commodities metálicas em cima dessa dinâmica de reabertura da economia chinesa, tá? Então, minério de ferro sobe 23%, minério de Carajás 22%, níquel sobe 24%, cobre sobe 10%, alumínio sobe 10%. Então, aqui uma recuperação muito forte das commodities metálicas em cima desse tema de reabertura da China. Cases seculares de crescimento. Aqui vale mencionar a Apvida com resultado aquém das expectativas, mas, gente, a Apvida, de certa forma, ela está num período que os resultados estão vindo abaixo das expectativas, os resultados estão pressionados ainda. Por outro lado, quando a gente olha a indústria como um todo, está todo mundo muito pior do que a Apvida. Tá? E a gente percebe que as fortalezas do modelo de negócios da Apvida, elas só se fortaleceram. A decisão do Congresso de impor o que a gente chama de rol infinito, que é você obrigar as empresas a prover o tratamento que não estava previsto, não estava coberto nos contratos, isso é um risco muito grande para o modelo de negócios não integrado. Tá? O modelo de negócios de Bradesco Saúde, Amil e Sul América. A Apvida, por ter todo o tratamento dentro de casa, ela consegue controlar melhor esse tipo de risco, bem como todas as demais fraudes que acontecem de uma forma rotineira no setor. Tá? Então a gente percebe aqui que, de fato, está num momento difícil, mas olhando estrategicamente, o posicionamento do modelo de negócio da Apvida em relação aos seus pares, eu acho que só se fortaleceu. A Açaí, vale comentar apenas que fez a sua oferta, o controlador Casino reduz a sua participação de 41% para 30%. Teve também outro vetor muito importante em termos de governança corporativa, que foi proposto uma mudança na política de partes relacionadas, para que, a partir de um certo montante, só possa ser aprovado com autorização da Assembleia. Tá? Isso é muito importante, porque a empresa Açaí, ela sempre teve seu valuation capeado, reduzido por conta da percepção de risco de governança corporativa. Então, acho que foi uma notícia muito boa que veio na esteira aqui dessa questão do follow-on. Tá? Tem mais aqui, a gente está comentando de Itaú, Multiplan, CPFL. Gente, resultados operacionais muito fortes. Itaú, crescimento de lucro 5% 4/4, retorno on equity de 21%. Tá? A inadimplência sob controle. CPFL também entregando 14% de crescimento de EBITDA ano contra ano. Bom controle de custos, apesar de volumes mais fracos por conta do crescimento da geração distribuída na base das distribuidoras. Multiplan também, resultados muito fortes, crescimento de 43% no EBITDA ano contra ano. Tá? Crescimento de aluguéis, mesmo as lojas, de 27%. Então, de uma maneira geral, resultados desses papéis, apesar da performance das ações terem sido negativos, resultados muito fortes. Tá? E aqui, gente, eu queria mencionar 3 papéis novos que estão entrando na carteira. Eu mencionei ali no começo do call que a gente está fazendo alguns ajustes pontuais na carteira para refletir um pouco a mudança de convicção no cenário macro. Tá? Então, 3 papéis novos que eu quero comentar com vocês: BR Properties, Porto Seguro e Santos Brasil. Tá? Vamos começar aqui falando de Santos Brasil. Para entender Santos Brasil, você precisa entender a dinâmica que essa empresa tinha ali antes de 2012, 2013, 2014. Aqui você teve a entrada de nova capacidade no Porto de Santos, com BTP e Embraport. Você teve um aumento substancial, dobrou a capacidade de terminais de container no Porto de Santos. E o que aconteceu, principalmente na BTP, você tinha como sócio um armador, o dono do navio,
o fluxo foi todo para a BTP e em menor escala para a Embraport, e a Santos Brasil ficou com volumes muito magros e com serviços de menor valor agregado durante todo esse período, tá? Até que o porto, a demanda começa a encher de novo a capacidade. Os outros terminais já estão com a capacidade tomada, só quem tem capacidade é a Santos Brasil, tá? Quem tem capacidade ainda para agregar é a Santos Brasil. E o que a gente começou a ver a partir de 2021, o que é que foi? A Santos Brasil ficou com menos volume, com preços significativamente menores, tá? Aí você começa a ter mais volume, serviços de maior valor agregado e uma recomposição dos preços em relação aos pares. Essa recomposição ela não está feita de forma plena, ela teve um primeiro momento aqui em 21 e depois em 22. A gente está esperando aqui mais um reajuste de 30% para a Maersk, que é responsável aqui por grande parte do 62% do volume do Tecon Santos, tá? Então a gente está imaginando aqui um reajuste na casa de 35%, e mesmo assim, a tarifa do box rate do Tecon Santos ainda vai estar abaixo dos pares no Brasil e no mundo. Então, você ainda tem espaço para continuar crescendo essas tarifas. Então, a gente percebe aqui, na nossa opinião, já está um pouco contratado, uma melhoria substancial no EBITDA, tá? E a gente está discutindo aqui uma empresa que não tem praticamente dívida, tá? Hoje é caixa praticamente líquido, tem um endividamento muito baixo, num preço-lucro aqui na casa de 10 vezes para esse ano, 8 vezes e meia para 2024. A gente vê aqui com muitos bons olhos, tá? Você depende muito pouco do cenário macro para isso tudo estar acontecendo. E parte dessa questão do populismo que a gente discutiu, populismo fiscal que a gente discutiu aqui no começo do nosso call, pode derivar para um cenário onde você tenha juros mais altos por um período maior. Então, nesse caso aqui, você não tem impacto dado a sua baixíssima alavancagem, tá? Outro tema que a gente gostou, outro case que a gente colocou recentemente na carteira, BR Properties, só colocando aqui em termos de cronograma, em maio de 22, ela vende 12 propriedades, 5,92 bi, já recebeu 70% no close e 30% ela recebe em julho de 2023, tá? Vendeu alguma coisa como 70% dos seus ativos. Com isso, quitou suas dívidas, fez uma redução de capital importante e ainda temos a ação está negociando alguma coisa como R$6. Ainda temos um dividendo referente a essa parcela residual que representa R$4,14 do valor da ação, tá? Os ativos que ficam teriam um market cap implícito residual de R$815 milhões. Com isso, você teria um preço sobre o Funds from Operation de 5,44 e um yield de 18,14% se a empresa permanecer como ela está, o que é um valuation extremamente descontado. Se a empresa for ser convertida em FII, a gente imagina aqui um upside de 33%. Se eles terminarem de vender o restante dos ativos o portfólio remanescente pelo valor do NAV, um upside de 52%. Sendo que hoje, quando eu compro, 2/3 do que eu estou comprando é CDI. Então, é um risco-retorno muito interessante. Eu tenho 2/3 do meu retorno indexado ao CDI, tá? E um upside aqui que pode variar entre 30% a 50%. Nos parece extremamente atrativo, tá, gente? Para esse cenário conturbado que a gente está vivendo. Por fim, Porto Seguro, tá? Um valuation aqui bem interessante. Estamos vendo Porto Seguro negociando a 8,4 vezes em 2023. O que é que a gente está vendo? Você teve uma valorização muito grande do preço dos carros, tá? E agora
gradativamente, a empresa ela vai conseguindo ajustar o prêmio como uma função da valorização do preço dos carros, tá? Consequentemente, você tem uma alavancagem operacional interessante, porque para o mesmo volume de carros, para o mesmo volume de carros, para o mesmo volume operacional da sua empresa, você vai ter uma receita coisa de 40 por cento maior, tá? 40, 50% maior. Então, você tem uma diluição do custo operacional em função da sua receita, tá? Isso acho que de certa forma já está contratado. Você teve aqui um período de sinistralidade acima do usual. Isso por quê? Porque você tinha precificado o teu seguro em função de um preço de carro e quando o sinistro aconteceu, o preço de carro tinha mudado de patamar. Então você teve aqui um efeito pontual e a gente projeta aqui uma certa normalização olhando para frente, tá? E de novo, é um outro caso que ele se beneficia múltiplos baixos e se beneficia de um cenário onde você tenha um CDI maior por um período mais longo, tá? Então a gente busca agora balancear um pouco a carteira com esse tipo de tese. Se a gente está falando que o cenário alternativo pode ser juros mais elevados por um período maior, faz sentido colocar papéis que se beneficiem desse cenário e tenham múltiplos mais baixos. É um pouco essa alguma mudança que a gente está fazendo na carteira, tá, gente? É isso que eu teria para falar para vocês esse mês. Qualquer explicação adicional, por favor, entre em contato aqui com o nosso time que a gente esclarece, tá? Muito obrigado.